Olá, seja bem-vindo à nossa série Weekly Thoughts, onde damos palco aos comentários dos embaixadores e membros da Brands Community sobre os mais diversos temas. E neste episódio temos também o gosto de anunciar uma estreia e um novo embaixador da nossa comunidade, Jorge Brás, selecionador nacional de futsal masculino e que fez história levando Portugal a ganhar o Campeonato do Mundo pela primeira vez em 2021. Jorge, em primeiro lugar, é uma honra tê-lo connosco, tê-lo como nosso embaixador. Bem-vindo. Tá, obrigado, não estou. A honra é minha, não é? Fazer parte da comunidade e espero poder também não dar grandes indicações, mas a refletir acerca aí de preocupações, de certeza que todos temos, mais semelhantes, mais divergentes, mas acabamos por ter todos sempre as mesmas preocupações nestas atividades diferenciadas, mas com vários pontos comuns, parece-me. Por isso, olha, a honra é minha e muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui a E conversar. falando em pontos comuns, Jorge, de facto, o desafio aqui foi mesmo pensar e pedir aqui o contributo também de Jorge Brás, com a sua experiência. Há jogos na nossa vida que são muito complicados, levando isto um bocadinho para os termos do mundo desportivo. Vivemos um momento complicado na economia, as empresas, as pessoas, a incerteza, a recessão que parece estar aí outra vez a bater à porta, e precisamos de manter aqui o bom ânimo, a motivação, e as equipas muitas vezes quando enfrentam jogos complicados também têm que manter aqui o foco na vitória, não perder a esperança. Jorge, como é que se pode encontrar aqui pontos comuns por exemplo, com o desporto e neste caso com a sua experiência? Como é que o Jorge, quais são as melhores orientações para um líder manter a sua equipa focada para a vitória num contexto mais complicado? Algo que me parece fundamental, não é? Que é o que é que nós controlamos, qual é que é o nosso processo, o que é que nós fazemos, não é? Eu lidero, oriento taticamente, estrategicamente a equipa, tentar motivar em alguns momentos os jogadores. Quais são as tarefas e funções de cada um de nós dentro da equipa, não é? Quais são as tarefas diferenciadas de cada elemento do staff? Claro, portanto, eu acho que muitas vezes, ou pelo menos no desporto acontece, damos atenção ou viramos a nossa atenção para o ruído exterior, como eu digo, ou para questões que são muito acessórias. Tem alguma influência? Tem quando nós deixamos que isso tenha alguma influência, não é? Agora, o essencial em termos de trabalho, do meu ponto de vista, no treino, no jogo, na competição, especialmente naqueles momentos que são os momentos decisivos, é cada um focar-se muito bem na sua tarefa e na sua função, não é? E manter o foco no que nós controlamos, porque há uma série de coisas que não controlamos e não vale a pena depois permitir que haja até discussão, desvios de atenção em relação a isso. Portanto, essa é a questão central, focar-nos muito vivermos para dentro, como eu digo tantas vezes, vivermos para a nossa equipa, para as nossas funções, para as nossas tarefas, e focar-nos muito nisso. Eu gosto dessa imagem de muitas vezes está-se a prestar atenção ao ruído exterior em vez de colocarmos o foco naquilo que podemos controlar e exatamente, e conseguir resultados, é isso mesmo, não é? É garantir que o nosso foco está no essencial. Muito, eu referi a palavra essencial, não é? Que é mesmo isso. O que é essencial, o que é fundamental que nós temos que desempenhar muito bem. E eu acho que muitas vezes todos temos um bocadinho, por vezes, a intenção ou temos a tendência para me intrometer na função de outro, para comentar, como aqui atrás me dizia, qual é a sua opinião política acerca disso? Eu não tenho nada a comentar isso. Há pessoas especializadas dessa área, eu posso comentar ou tentar comentar com algum conhecimento, questões do treino, do jogo, e nós temos muito esta tendência, não é? De nos intrometermos muito. E isso também cria ali depois, eu digo, as diferentes pessoas da equipa depois não estão oleadas entre elas, ou seja, não respeitamos o que é a função de cada um, confiamos na competência de cada um, e eu acredito muito nisso, não é? É percebermos muito bem o papel de cada um dentro da equipa.
e acima de tudo depois confiarmos, não é? Cada um deles confiar que o colega vai desempenhar bem aquela função naquele momento. Caso alguma coisa corra mal, claro que eu estou lá para ajudar, cooperar e para até evitar que corra mal. Mas anda muito por aí, é perceber muito bem qual é a função de cada um, e como é que nós depois confiamos, delegamos e nos coordenamos dentro dessa atividade de uma equipa. Isso é que me parece muito importante. E é também importante, Jorge, por favor, cada um saber a sua tarefa e puxar, provavelmente também faz isso, não é? Puxar também pelaquilo que são as competências de cada pessoa, não é? Neste caso, uma empresa convém, se calhar, as lideranças também nestes momentos mais críticos enaltecerem aquilo que é as competências de cada pessoa, não? Fundamental, não é? Ainda ontem alguém me dizia, é muito importante ele estar e tal. Sim, é muito importante ele estar na equipa, mas ter um papel e ativo. Mas não vais correr esse risco? Vou. Tenho que correr todos os riscos com todos os elementos da equipa, confiando neles e colocando-os a eles nas decisões, a jogar, a executar, e às vezes parece que andamos todos, eu digo sempre, se temos medo de delegar e se temos medo de confiar em quem nós lideramos, isto é logo um problema para que as coisas funcionem, né? E para que essas pessoas, como estava a referir, as competências deles apareçam, se desenvolvam e muitas vezes é quando eles conseguem que essas competências se exibam no limite, não é? E até muitas vezes a superar esse limite. E depois nós dizemos, como é que é possível? Nem eu sabia que ele fazia aquilo. Claro que faz, temos é que o confrontar, dar-lhe espaço, confiar e para que essas coisas aconteçam. Isso acho que é um bocadinho também o nosso papel, seja lá em que área for, não é? O médico com o enfermeiro com o fisioterapeuta, como é que confiam uns nos outros e como é que funcionam dentro da equipa, o guarda-redes com o pivô, com o fixo, mas como é que nós confiamos e depois quem tem que colocá-los a desempenhar as diferentes funções, dizer assim, é a tua vez, confiança total e agora, mas vai-me colocar nesta situação, ou porque confio e agora tens que executar. Quando não os confrontamos, essas competências julgo que não aparecem, às vezes aparecem até outras competências que nem nós temos bem consciência, não é? E eu acho que assim é que a equipa vai crescendo, não é? Eu digo sempre, 2 mais 2 não são 4 muitas vezes. Às vezes é bem mais um bocadinho, não é? Até chegamos ao 5 e ao 6, porque a forma como se relacionam essas competências do 2 com o outro 2 até dá algo que é mais do que 4, não é? Não é só o somatório entre eles, criam-se laços e criam-se ali competências grupais de equipa que isso é que parece-me, em alguns momentos ou naqueles momentos decisivos em que temos que sentir prazer no que estamos a fazer e confiar no que estamos a fazer. Nesses momentos, quando as coisas funcionam assim, um bocadinho mais oleadas entre eles e com essa confiança as coisas acabam por acontecer. E depois eles próprios se sentem muito bem quando veem, afinal até consigo, e o Mister colocou-me aqui nesta função ou naquela e as coisas até acontecem, né? Portanto, o realçar as competências é confiar e colocá-los a eles a executar e colocá-los a eles na linha da frente quando são funções deles. Não sou eu de fora que vou desempenhar a função deles dentro de campo, não. Eu só os vou lá colocar, depois quem desempenha essa função são eles. Uma excelente visão para aplicar, como o Jorge há pouco disse muito bem, e como nós também quisemos de alguma maneira trazer aqui este tema, uma visão que é transversal a todas as áreas, não é? Portanto, e o foco para a vitória depende muitas vezes este tal 2 mais 2 não ser 4, ser mais qualquer coisa, não é? Porque lá diz também a máxima, a união faz a força, e essa força nota-se muitas vezes quando as pessoas realmente se entreajudam, não é? Nestes momentos de jogo ou nestes momentos de desafios no que toca às empresas, por exemplo, que é o momento atual muito exigente para as equipas, não é? Com uma carga também psicológica aqui muito exigente. Temos que competir e temos que manter o foco na vitória, nos resultados.
Jorge, muito obrigada por estar connosco, muito obrigada mais uma vez por fazer parte do nosso leque de embaixadores, por ter vindo aqui de alguma maneira partilhar a sua visão, pensar em voz alta sobre esta importância de nos focarmos e de focar as nossas equipas nos resultados e na vitória, seja num jogo, seja no mundo das empresas. Nós normalmente terminamos sempre estes momentos de conversa com uma sugestão de cultura e lazer, partilhando aqui também algo que o Jorge poderá ter lido, um filme que viu, um livro, um espetáculo que aplaudiu. O que é que gostaria de deixar aqui para a nossa comunidade, para os nossos membros? Eu é que ando sempre a tentar beber desse lado, então nos últimos anos adoro. Ainda não se rendeu às séries? Não, porque raramente vejo televisão, não tenho tempo e não vejo. Quando me sento na televisão, geralmente é para ver jogos, séries não tenho tempo. Portanto, eu praticamente não vejo televisão. Ultimamente até ler é muito difícil, ali nos intervalos, nas viagens, claro, mas a maioria das vezes adormeço e não consigo ler o que queria, mas claro, adoro Arménio Rego e o livro Humildade e Soberba, porque acho que a visão dele do que é ser-se humilde mesmo liderando, sempre me identifico muito com essa forma de ser e de estar. E eu é que ando sempre a tentar perceber estas questões de liderança e de equipas e de organização do setor empresarial, não é? E lembro-me há uns anos de um bocadinho a correr e lá vou eu para um evento de liderança e de coaching das empresas e eu era o único de fato treino no meio de tantos engravatados, senti-me muito mal quando lá cheguei. Portanto, mas não se sinta, porque agora tem uma audiência para o ver de fato de treino. Para o ver de fato de treino. Não, a sugestão, gosto muito desse autor, do professor, não é? Infelizmente não tenho tido muito tempo para grandes eventos culturais, para atividades extra. O que eu sinto é que faz falta, honestamente. Nós vivemos com um volume tão exagerado dentro da nossa atividade que depois perdemos até o foco, ou estamos tão imbuídos naquilo que é a nossa atividade diária, que por vezes outras áreas culturais, empresariais, são tão importantes e desligarmos, não é? A única coisa que vou fazendo constantemente, claro, é em cada intervalo dentro dos pequenos espaços, dentro de um estágio, dentro de uma viagem, são claramente as caminhadas sozinho, ao ar livre, nem que esteja a chover, sair do hotel, a caminhada, ouvir música um bocadinho e desligar, até porque fisicamente ajuda um bocadinho, e essa tem sido a única atividade, no fundo, que nestes últimos anos, 10 anos, ainda vou fazendo algum esforço para me desligar aqui da atividade. A leitura depois, a maioria das vezes, adormeço, sou honesto. Mas não faz mal, porque nem que sejam 2 linhas, sempre é sempre bom, não é? Eu também tenho imensos livros na minha mesa de cabeceira e sou tal e qual como o Jorge. Leio 3, 4 linhas e deixo-me dormir. Mas olha, Jorge, ficou aí uma excelente sugestão. Caminhar, porque não? As caminhadas fazem muito bem, ouvir música e vamos também dar a sugestão do livro, que eu acho que para quem não conhece pode ser uma descoberta também interessante. Muito obrigada mais uma vez, espero encontrá-lo aqui em breve com um outro tema, com uma outra partilha, um outro pensamento em voz alta aqui com a nossa comunidade. Obrigada, Jorge. Obrigado, disponham sempre. Quanto a si, já sabe, pode continuar a acompanhar as nossas séries no Empower Brands Channel, pode também ouvir em podcast no Spotify ou ver no nosso channel este comentário semanal, a nossa série Weekly Thoughts, que está sempre disponível. Obrigada pela preferência e até breve.